Did you know there used to be a concentration camp not far from here? People dying every day. 9th August, it was 1 man, 4 women, 1 girl 3 years old. Na África, uma história desconhecida. É uma grande cova coletiva, são ossos, muitos ossos. It's more than 100,000 guerrillas which was killed by that war. 2 povos praticamente dizimados. Aqui que estão as provas, os números, os registros, as cartas, tudo aqui. I vividly remember those that were killed here, those who were brutally murdered here, and it is still a pain for me. We want justice. Bem em frente ao Brasil, do outro lado do Atlântico, existe um país no sudoeste africano chamado Namíbia. Essa é a nossa primeira manhã na Namíbia. Aqui é Windhoek, a capital. E eu acho que as cidades falam por si. Aqui, por exemplo, tem um monte de rua com nome de líder africano. É o caso da Avenida Robert Mugabe, presidente do Zimbábue. Ali adiante tem um hotel chamado Kalahari Sands, as areias do Kalahari, que é um dos muitos desertos desse país. E aqui fica uma igreja alemã, uma igreja luterana com um vitral que foi doado por Otto von Bismarck. Olha, a história que a gente vai começar a contar agora tem a ver com a Alemanha, tem a ver com a África e, na verdade, diz respeito a todos nós. A Namíbia tem pouco mais de 2 milhões de habitantes. E inglês é o idioma oficial. Cameraman, how are you? Mas os namibianos também falam afrikaner, que vem do holandês. Entre as 7 principais línguas nativas, algumas são do chamado grupo Bantu, o mesmo de muitos dos africanos que vieram como escravos para o Brasil. É o caso do Oxivambo e do Otierero. Também são falados aqui idiomas que para nós soam muito diferentes, porque alguns fonemas têm cliques ou estalos da boca. A maioria da população é negra e cristã. O território nacional tem pouco menos de 850 mil quilômetros quadrados, 1/10 do tamanho do Brasil. No norte, o destaque é a região de Etosha, com os grandes animais africanos. Pela costa passa a gelada corrente de Benguela, rica em vida marinha. A terra também guarda tesouros, como urânio e diamantes. A paisagem é dominada por desertos. O mais impressionante e mais antigo do mundo tem 55 milhões de anos. É o Namibe, que dá nome ao país e quer dizer escudo. Com sua aparência desoladora, protegeu a Namíbia durante séculos da colonização europeia. Isso aqui já se chamou Angra Pequena, assim mesmo em português. Em 1484, o navegador Diogo Cão chegou a essas águas, mas a coroa portuguesa não deu muita importância ao que parecia ser um grande deserto na beira do mar. Essas terras ficaram praticamente esquecidas durante quase 400 anos, até que chegou um rapaz alemão que trabalhava para um mercador, Adolf Luderitz. Ele queria fazer um entreposto comercial na costa da África. Surgiu uma cidade que até hoje se chama Luderitz. E aquele desembarque provocou uma reação em cadeia de acontecimentos que mudaram a vida de milhões de africanos. A Alemanha, que só tinha se unificado como Estado Nacional em 1871, acabou ficando para trás na corrida colonial. Enquanto os ingleses se vangloriavam de um império que se espalhava pelo mundo, eles diziam que a Alemanha tinha colonos, mas não tinha colônias. Isso porque, antes do governo alemão resolver investir em terras fora daqui, cidadãos alemães já deixavam o país por meio de portos como esse.
Rumo aos Estados Unidos ou mesmo ao Brasil, eles sonhavam com uma vida melhor. As cidades alemãs tinham crescido muito rápido no século XIX. A população de Hamburgo, por exemplo, quadruplicou em 50 anos. O desejo de espaço para quase que criar novas Alemanhas fora da Alemanha foi um dos principais motivos que levaram o Kaiser a resolver apostar na colonização do sudoeste da África. O lobby colonial alemão contribuiu para essa decisão. Alguns achavam que ter colônia era importante por uma questão de soberania nacional. E os comerciantes sabiam que os negócios entre colônia e metrópole podiam render muito dinheiro. My grandfather himself was a trader, a Kaufmann, as you say in German. He traded with everything. He imported a whole lot of things and he exported other raw materials like ostrich feathers and hides, and he would bring in all the things that the diamond diggers wanted, what the Nouveau Riche wanted. They wanted cigars, they wanted riding gear, they wanted champagne, they wanted German beer. Excuse me? Yeah. Hello, how are you? We all know Bismarck, very powerful German chancellor, Prussian, and he was very much against the idea of setting up a state-controlled German colonial empire. He was happy to have these businessmen running out there and representing Germany and looking where things could go. He was very cautious. He didn't want to make a big investment in terms of money, but he was persuaded by the colonial lobby. And so not only did he take on board the idea, but actually he became one of the driving forces of what's called the Berlin Africa Conference. Foi na casa do chanceler Otto von Bismarck, na Wilhelmstrasse, em Berlim, que se fez a famosa Partilha da África. As grandes nações europeias retalharam entre si o continente. Couberam à Alemanha o Togo, Camarões, o então leste africano, hoje Tanzânia, Ruanda e Burundi, e o sudoeste da África, mais tarde, Namíbia. Germany ended up getting a fairly large piece of the pie, so to speak, and from not being a nation in the early 1870s, they almost overnight became a colonial power. A questão era que havia gente morando naquelas terras. O grupo mais numeroso na Namíbia era o dos Herero. Tinham vindo do norte e eram grandes criadores de gado. No sul havia os Nama, exímios cavaleiros, originalmente habitantes da colônia do Cabo, hoje África do Sul. Por causa do contato com os missionários e colonos holandeses da região, eram cristãos protestantes e alfabetizados, alguns deles em várias línguas. Tanto para os Nama quanto para os Herero, a vida começou a mudar rapidamente no fim do século XIX. E não é difícil encontrar no nosso caminho personagens dessa mudança. A placa diz Kurt von François Gründer Windhoeks im Jahre 1890. Está em alemão, quer dizer Kurt von François, fundador de Windhoek no ano de 1890. Windhoek é um nome holandês para esse que é um vale e era ocupado pelos Hereros. Os Hereros não queriam, mas ainda assim o von François fundou aqui aquela que ia ser a capital da colônia alemã, hoje capital da Namíbia. Ich bin stolz auf meinen Urgroßvater für das, was getan hat, denn für die relativ kurze Zeit, die er hier in dem Land war, hat wahnsinnig viel getan und in Afrika überhaupt. Hat die Kongo-Delta, er war Kartograf und Landvermesser und dann erst Soldat in der dritten Reihe sozusagen. Kurt von François was a soldier. He had been in the Belgian Congo. He had experienced the methods applied by Leopold's troops and had taken part in these campaigns against the local populations in the Congo. And so he was a very severe man. He believed that the solution to Germany's problem here was that they hadn't been hard enough in a sense. A linha dura era justamente o que queriam os alemães que tinham se mudado para a África. When the settlers came in, they thought that they were the colonial overlords and they would be treated as such, but they weren't. And so there was a growing tension between the expectations of the settlers and the reality on the ground.
And of course, there were many examples of settlers who tried to exert their power in their own little spaces, by beating people, and there was this growing racism amongst the German soldiery who were very upset at really not having the power. A maneira como os nativos passaram a ser tratados pelos colonos e pela Schutztruppe, o exército colonial, tinha uma justificativa: o chamado darwinismo social. A capital alemã tem pessoas do mundo inteiro, mas houve um tempo em que a diferença era motivo de estranheza e curiosidade. As grandes cidades europeias recebiam exposições de gente. Indivíduos de regiões tidas como exóticas eram trazidos para cá e ficavam expostos em feiras abertas ao público. A separação por cor da pele e tipo físico era endossada pela ciência ou pseudociência da época. A teoria da evolução ainda era uma novidade e pesquisadores de grandes universidades tentavam adaptar a ideia de seleção natural a nós humanos. Com isso, eles queriam comprovar a suposta supremacia dos brancos, que seriam os mais adaptados, e viam os negros africanos, do ponto de vista biológico, como seres inferiores. Os habitantes da colônia alemã não eram todos iguais perante a lei. Em caso de desavença no tribunal, a palavra de um branco alemão equivalia à de 7 negros africanos. Para piorar o clima de tensão, uma grande seca arrasou as pastagens. Os hereros, que tinham a riqueza em seus rebanhos, passaram a se endividar. Para pagar as dívidas, acabaram perdendo terras. Já nos primeiros anos do século XX, oficiais da Schutztruppe temiam uma rebelião, até que um mal-entendido fez os alemães acreditarem que havia um levante. Ninguém sabe quem atirou primeiro, o fato é que uma guerra começou. There was that frustration that already existed. And now that the shots had been fired, there was no holding back. Não foi fácil para os alemães no início. For the first 2 months, they were chasing the hereros around, and the hereros were beating them soundly, militarily. The answer was to introduce broadswords, a real fierce soldier who would show no mercy. And that soldier was General Lothar von Trotha. Uma das primeiras decisões de von Trotha foi bombardear o acampamento na montanha onde estavam refugiados os hereros, entre eles milhares de civis. Hoje, os desertos da Namíbia são lugar de safari, onde a gente vem fotografar paisagens incríveis como essa. Mas coisas tristes já aconteceram por aqui. Depois da primeira grande batalha entre alemães e hereros, que os alemães venceram, os hereros sobreviventes fugiram para o deserto. Ao longo de dias e semanas, eles foram perambulando e os alemães foram tentando tapar as fontes d'água ou envenenar os poços. Então, os combatentes hereros e famílias inteiras morreram de fome e principalmente de sede. People used to tell stories about how difficult the life was during that period. People live in the bush, having been displaced, live on berries, on wild. Those who were strong enough to chase wild animals were able to hunt and so forth. It was tough. It was tough. All the years, the genocide issue was only spoken like at the family levels, at homes and in the village around the fire. Then grandmothers were telling you as to what happened when the Germans came to Namibia. Women were raped, girls were raped, men were killed. Apesar de todos os reveses, milhares de hereros ainda estavam vivos. Von Trotha tomou uma decisão radical. Anunciou uma ordem de extermínio. Escrever a intenção de acabar com o povo inteiro era uma coisa inédita. Nada parecido existiu em outras colônias, mesmo onde houve mortes em massa de povos nativos. No Arquivo Nacional da Namíbia está a cópia mais antiga da Ordem de von Trotha. O diretor do arquivo, que é alemão, é quem lê para nós o documento. Ich, der große General der deutschen Soldaten, sende diesen Brief an das Volk der Herero. Die Herero sind nicht mehr deutsche Untertanen. Das Volk der Herero muss jedoch das Land verlassen. Wenn das Volk dies nicht tut, so werde ich es mit dem Rotrohr dazu zwingen.
Innerhalb der deutschen Grenzen wird jeder Herero mit oder ohne Gewehr, mit oder ohne Vieh erschossen. Ich nehme keine Weiber und Kinder mehr auf. And there is also a reward for those who give some Herero to the captain? The leaders. Yeah, the leaders. This order was translated into Herero language, and then those copies were given to women prisoners who were sent out to bring it, to take it to the Herero. A ordem de extermínio foi suspensa 2 meses depois de emitida. There was a big scandal blowing up in the Belgian Congo. Mark Twain and other people were involved in exposing the mass killings happening in the Congo. And the Germans were scared to be seen in the same light. So they stopped that order and convinced Kaiser Wilhelm, who took his time to think about it, to tell von Trotha to not pursue this extermination order instead, but rather to take prisoners. As prisões para onde os nativos passaram a ser levados eram uma forma de confinamento que se tornaria conhecida, tragicamente, décadas mais tarde.